Olá, vampirinhos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, do canal Kid of Draco, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu conheci a saga Crepúsculo. Bom, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações, porque é muito importante. Por que isso é importante? Para que você não perca nenhum vídeo, no caso das notificações, e também no caso do like, porque o YouTube vai entender que você gosta dos vídeos do canal, então ele vai estar sempre recomendando para você e talvez até mesmo para outras pessoas. Se puder também compartilhar com os seus amigos, me ajuda muito. Também é importante você me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre fazendo interações por lá. No Instagram do canal eu estou sempre falando quando vai ter ou quando não vai ter vídeo, pedindo dicas de vídeo. Enfim, me segue nas redes sociais porque eu estou por lá quase sempre, principalmente no Twitter. Um PS/observação. Se vocês ouvirem um barulho e eu fiquei mexendo muito na capa, é porque tá muito quente e eu tô com meu ventilador ligado. Então aí, por conta disso, fica um pouco difícil a comunicação, porque por tá quente, né, eu estou já derretendo. Mas enfim, bora pro vídeo. Antes de eu começar a falar sobre a saga Crepúsculo, eu preciso falar pra vocês da minha paixão por cinema. Nesse último ano, nesses últimos acontecimentos, o que eu mais tenho sentido falta é de ir no cinema, assistir filmes, porque eu poderia não sair, porém pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou uma vez a cada 20 dias, enfim, eu estava sempre indo no cinema assistindo um filme, às vezes até filme que eu nem queria assistir, eu falava assim, não, gente, estou indo no cinema, vou assistir esse filme. Porque eu realmente gosto muito de cinema. Outra coisa que eu gosto muito, como vocês já devem ter notado, é de ler. Então, tudo isso sempre contribuiu muito. Eu sempre tive um incentivo muito grande pela minha mãe para que eu lesse livros. Desde pequena eu já lia todos os livros da Disney. Enfim, na informação sobre o vídeo número 100, eu falei aqui sobre sobre Drácula, enfim, falei um pouco sobre a minha experiência com Drácula e desde sempre amei vampiros, ponto. Então, em 2008, surgiu lá na famigerada, na época do Orkut, revelando minha idade, no famigerado Orkut, saiu a informação de que o Robert Pattinson seria, então, o Edward Cullen da saga Crepúsculo. E eu lembro muito bem que tinha algumas postagens tipo assim, você prefere o bruxo ou o vampiro e etc, umas coisinhas nesse sentido. Eu falava assim, gente, vampiro que brilha, Crepúsculo, que é isso? Eu juro pra vocês que na época eu tinha confundido com o efeito borboleta. Não sei por que eu confundi com isso, mas eu misturei na minha mente Crepúsculo com o efeito borboleta e falei assim, gente, não estou entendendo nada. Então, como eu, fã que sou de Harry Potter, sou fã do Cedrico Diggory, era um dos meus personagens favoritos, mesmo que ele só tenha aparecido em 2 livros. Depois continuo mantendo Harry, porque sim, gente, posso ser clichê, mas o meu personagem favorito é o Harry Potter, da saga Harry Potter, né? Óbvio, porque tem gente que prefere Hermione, tem gente que prefere o Rony, o Draco, eu prefiro Harry, enfim. Apesar de tudo isso, eu sempre acompanhei, assisti, chorei horrores em Cálice de Fogo. Então, quando surgiu a notícia de que o Robert Pattinson seria o Edward Cullen, eu falei assim, gente, pera, vamos descobrir, vamos tentar entender, tentar saber o que tá acontecendo. E na época, se eu não me engano, ou as filmagens, porque antigamente era muito difícil, eu já sou difícil hoje em dia, com tanto de tecnologia, que às vezes eu fui descobrir que Matrix realmente estava confirmado recentemente, agora um pouquinho antes de ter o nome de Matrix já revelado, não faz muito tempo.
Foi esse ano. Então, se eu já com toda essa tecnologia já não sou muito antenada, porque eu sou um pouco desligada, imagina antigamente que não tinha isso. Então, lá vai a Amanda tentar entender o que era, tentar saber o que era. E eu acho que os filmes já estavam no cinema na época. E aí eu descobri que o Robert era o Edward Cullen. Vou tentar entender quem que ele é. Eu não lembro de verdade agora se estava na época das filmagens ou na época que já estava no cinema. E antigamente, pra mim, onde eu morava, não tinha cinema na minha cidade. Não que nessa aqui atualmente tenha. Mas hoje em dia é mais fácil eu ir no cinema do que antigamente, porque antigamente ainda dependia da minha mãe. Calma, vamos chegar lá. Então fui atrás, li os livros, li Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse, li tudo junto, tudo de uma vez, peguei livros emprestados, foi a maior loucura. Aí teve toda a febre, li os livros, me apaixonei pelo Edward Cullen, porque eu já sabia que o Edward Cullen era o Robert Pattinson. Então eu já li com esses olhos. E eu fiquei sabendo depois que muita gente na época tinha criticado muito o Robert no papel de Edward Cullen, depois pagaram a língua, né? Como sempre, o Robert se arrasando. Enfim, aí passou, eu não assisti Crepúsculo nos cinemas, porque como eu falei, era muito difícil, porém, eu acompanhei Lua Nova. E eu acompanhei Lua Nova no sentido de, tipo assim, do início das filmagens, li o roteiro vazado de Lua Nova e fui no cinema. Só que com Lua Nova, eu fui no cinema 8 vezes. Sim, gente, eu assisti Lua Nova no cinema 8 vezes. Eu cheguei no cinema, eu já sabia todas as falas, tanto em inglês quanto em português. Eu cheguei nesse nível em Lua Nova. Só que vocês não têm ideia da loucura que foi para eu conseguir o ingresso de Lua Nova. Eu quase saí no tapa, eu quase me estapeei por conta do ingresso de Lua Nova. Por quê? Em 2009, como eu falei para vocês, ainda não tem, assim, era muito difícil de eu ir no cinema e para eu ir no cinema eu dependia da minha mãe, e minha mãe na época não tinha carro. Então eu tinha que pegar o carro dos meus avós emprestado, que moravam em outra cidade, ao rolê. E aí minha mãe pegava, e minha mãe não gosta de cinema, minha mãe não gosta de ir em shopping. Então, gente, tadinha da minha mãe, tenho muita dó dela. Inclusive, um dia, quando eu for pra lá, eu vou falar pra ela, citar, comentar e vou gravar pra ela como que era a época de Crepúsculo. Porque com Lua Nova, ela ficou no carro, tipo assim, a gente foi, chegou lá às 7 horas, tava esgotada a sessão das 7, a sessão das 9 e a sessão da meia-noite. E tinha aberto uma sessão para as 2 horas da manhã que tava esgotado, tipo assim, tinha 2 ingressos. Só que 2 horas da manhã, gente, não dava para assistir. E para eu assistir, porque a gente morava em cidade vizinha, então era pegar a estrada de madrugada, não rolava. E aí eu cheguei lá na estreia, ou era na pré-estreia? Não, era na estreia. Cheguei lá na estreia, a moça, lotado, gente, o shopping tava lotado. Eu nunca vi aquele shopping tão lotado quanto naquele dia. Você não conseguia andar de tanta gente, adolescente, adulto, idoso, querendo assistir o filme. E aí, quando chegou a minha vez, vendas de ingressos esgotados, não tinha ingresso. Gente, na minha cara, a tristeza tava assim na minha cara. Eu tava muito triste, decepcionada. Por quê? Porque eu queria muito assistir na estreia o filme, eu queria muito assistir na estreia o filme. E eu sabia que pra eu assistir no outro dia, não ia ter como. Ou então ia meio que, entre aspas, dar mais trabalho ainda pra minha mãe, porque já foi difícil dela me levar naquele dia. Então eu só tinha aquele dia pra assistir. E aí a moça do cinema ainda virou e falou assim: olha, se você quiser,
eu já deixo pra você reservada a sessão do outro dia às 3 horas da tarde, tipo assim, já consigo comprar pra você. Só que 3 horas da tarde não dava, porque a minha mãe trabalha. Então eu falei assim, moça, não dá. E aí eu lá, segurando o choro, fazendo a pose, a plena, porque eu não choro, né? Sim, não choro, gente. Se vocês me verem chorando é porque é um caso muito raro de acontecer. Eu tava lá, tipo assim, me segurando com o sapo aqui. De repente chega uma menina, com a mãe atrás, a menina muito triste. Mas muito triste mesmo, muito triste. Eu falei assim, moça, pra moça do shopping, falei assim, moça, então, eu não vou conseguir ficar pra assistir e eu tenho que devolver o ingresso, tem como você me dar o dinheiro? Na hora que ela falou, assim, eu não consegui nem me sentir mal pela moça, porque pela menina que tinha mais ou menos a minha idade. Eu pulei numa altura, eu falei assim, não precisa, compra o seu ingresso. E o ingresso dela, inclusive, era inteira. E eu falei assim, não tem problema, paguei R$20 no ingresso na época que, olha, na época eu acho que o ingresso devia ser uns R$8, mas eu paguei R$20, eu não tava nem aí. Eu falei assim, moça, eu assisti. E a sessão dela era a sessão da meia-noite. Aí eu olhei pra minha mãe assim, né? A minha mãe falou assim, ai, tá, pode ser, da meia-noite ainda dava, né? Dava. Aí eu fui assistir o filme, gente. Assisti o filme, depois eu fui mais 8 vezes no cinema pra assistir o filme também. Enfim, e tudo isso, retomando esse período que a gente ficou em casa, sem eu poder ir ao cinema, me fez refletir e lembrar de todas as presepadas que eu já passei em cinema. E, gente, estamos falando de Amanda Alonso. Qualquer coisa que eu vá, qualquer lugar que eu vá, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer, né? E, inclusive, essa semana eu estava conversando com alguns amigos, inclusive com o pessoal do RPG, e a gente estava falando de histórias, como conheceu a saga, e, enfim, acabou surgindo histórias de cinema. E eu lembrei e falei assim, gente, a minha história de como eu conheci a saga, e principalmente de como eu fui assistir Lua Nova, cara, foi muito aqui. Depois, nos outros filmes, Eclipse foi mais tranquilo, porém, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2, temos aí algumas histórias que dá pra fazer um outro vídeo, porque em Eclipse eu fui mais esperta. Eu consegui comprar o ingresso antes. Eu liguei pra minha tia, em Eclipse, liguei pra minha tia e falei assim, ô tia, tem como a tia ir no shopping, assim, comprar o ingresso de qualquer sessão, sem ser da meia-noite? Aí minha tia foi lá, porque minha tia mora na mesma cidade. Minha tia foi lá e comprou o ingresso pra mim. E foi assim que eu assisti Eclipse. Então, com Eclipse foi um pouquinho mais fácil. Mas Lua Nova, o perrengue de Lua Nova que eu assisti, ninguém passou. E, gente, menina, inclusive, moça que estava, que me entregou o ingresso de Amanhecer, que vendeu porque não pôde ir. Muito obrigada. Eu sei que você estava triste, chorando, mas você me fez muito feliz. Você não tem ideia de como eu fiquei feliz naquele dia. E, gente, como só poderia ser, eu não poderia ficar do lado do Jacob de forma alguma. Escroto, babaca, ridículo. E eu sou vampira, né? Então eu fico sempre do lado dos vampiros, inclusive dos Volturi. Não fico do lado dos lobos. É isso, pessoal. E vocês? Como vocês conheceram a saga? Como que foi a primeira vez que vocês foram no cinema ver um filme da saga? Ou até mesmo Lua Nova? Gente, só de Lua Nova eu tenho tanta história, só de Crepúsculo eu tenho tanta história pra contar. Que, enfim, se vocês gostam de histórias assim, da minha vida, de coisas que aconteceram comigo, deixa nos comentários, deixa o like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, que eu relatando experiências, né? Vamos dizer assim, relatando experiências, porque eu tenho cada história que, olha, Jesus misericordioso. É isso, não esquece de ver outros vídeos do canal aqui. Um beijo e tchau!